O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando, estamos desde ontem, iniciando o tempo da Quaresma. E neste tempo, nesses dias de mais oração, penitência e caridade, nesses dias em que toda a igreja estará vivendo mais intensamente essas práticas quaresmais, nós iremos perceber um embate espiritual maior. Nós iremos perceber tanto as graças de Deus mais abundantes na nossa vida, mas também nós iremos perceber a astúcia do inimigo para nos desviar destes santos propósitos. Neste período, meus santos, mais do que em outros períodos litúrgicos da igreja, nós iremos vivenciar mais profundamente este combate espiritual. Deus que quer ganhar as nossas almas para conceder a nós a felicidade verdadeira, a felicidade eterna, e o inimigo que quer nos levar para a desgraça com a sua astúcia, com as suas mentiras, com seus enganos, com seu canto da sereia, apresentando-nos alguns benefícios momentâneos que nos acarretarão danos eternos. Então nós iremos experimentar esta luta. Pois bem, e a liturgia de hoje, a igreja na liturgia de hoje, ela vem nos apresentar esta realidade. Isto é, nós temos diante de nós a vida e a morte, a felicidade e a desgraça. O que nós iremos escolher? Na primeira leitura retirada do livro do Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do versículo 15, nós vemos isso aqui de uma maneira bem clara. Moisés falou ao povo dizendo: vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Aí você pode dizer: mas não seria melhor que Deus apresentasse a nós apenas a vida e a felicidade? Que Deus nos apresentasse apenas o caminho do bem? Entenda, meus santos, aqui por apresentar, entendamos, diante de nós, nós podemos escolher o bem, Deus, nossa felicidade, nossa vida, a vida da nossa vida, ou podemos escolher a desgraça, o mal, a infelicidade. Não é que Deus pegou o mal e nos apresentou, mas nós, se usarmos mal a liberdade que Deus nos deu, nós poderemos aquele caminho errado escolher. E esta possibilidade existe para que a escolha do bem e de Deus seja uma expressão do nosso amor.
para que nós sejamos verdadeiramente livres escolhendo Deus e possamos verdadeiramente amar a Deus, porque poderíamos, usando mal a nossa liberdade, poderíamos escolher algo que não fosse Deus, escolher o mal, escolher guiado apenas pelo nosso egoísmo ou pelos conselhos do mundo e do diabo. Então é importante que haja essa possibilidade para que nós possamos, nós marcados pelo pecado original, nós possamos nos decidir por Deus. Então durante todos esses 40 dias, toda essa quaresma, nós iremos pedir a Deus a graça de nós nos decidirmos por Ele. Que a nossa decisão nas pequenas ocasiões, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões, seja uma expressão do nosso amor a Deus. Senhor, eu quero ser teu amigo. Senhor, eu quero me deixar guiar pela tua palavra. Senhor, eu quero escolher aquilo que tu me apresentas, mesmo que no primeiro instante se me apresente como difícil, como mal, pelo menos mal à minha natureza. Isto é, quando eu vejo o sofrimento, ele se me apresenta como mal, mas nem sempre. Quantas vezes aquela dor, aquela tristeza, aquela provação, aquele sofrimento é um presente de Deus, um presente salvífico para a nossa vida. Pois bem, então continua aqui Moisés. Ele vai dizer: vê que hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. E começa então Deus a iluminar a nossa inteligência. Deus nos mostra que não convém escolher o mal. Deus não é um Deus distante, que diz, olha, está aí o bem e o mal, escolha. Não. Misericórdia e piedade é o Senhor. Não. Deus é bom. Deus quer que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus vai iluminar a nossa inteligência, dizendo, por meio de Moisés, olhe, se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Então Deus mostra por meio de Moisés que aqueles que escolherem Deus, que escolherem a vida, serão felizes, serão abençoados. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres escutar, se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servireis, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra. Então Deus, Ele bondosamente, isto é, Deus nos fala a inteligência, mas também toca os nossos afetos, porque vê aqui a bondade de Deus. Ele diz, olha, se você fizer isso, você é livre. Você é livre para usar mal a sua liberdade. Se você fizer isso, você vai se desgraçar. Mas se você me escolher, você vai ser verdadeiramente feliz. Mas não só, Deus não apenas, Ele diz, coloco diante de vós o bem e o mal. Deus não apenas nos mostra que o bem é melhor, que nos fará verdadeiramente felizes, que nos levará para o céu, e que o mal é a desgraça, e que nos levará para o inferno. Mas Deus toma partido e diz, olha, escolhe pois o bem, escolhe a vida. Isto é, literalmente Deus não é imparcial neste combate espiritual. Deus mostra as consequências de ambos e não fica de braços cruzados. Ele diz, escolhe a vida. Vai por aqui que você vai ganhar. Faz desse jeito e você vai acertar. Deus sopra no nosso ouvido na hora da prova. Você começa a dar uma resposta errada e Deus vem e diz, não vai por aí não. Por aí você vai errar.
Por aí você vai tirar 0. Faz assim e você vai passar. Repare como Deus é bom. Deus é um Pai misericordioso. Olha aqui, versículo 19. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a bondade de Deus e peçamos então a graça de nos deixarmos por Deus guiar. Precisamos ter essa docilidade, Deus que nos sopra a sua vontade, para que nós nos deixemos guiar por ela. O Salmo é uma continuação desta mesma ideia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. A palavra de Deus está dizendo que feliz é quem a Ele se confia. Feliz é quem é amigo dele, não quem segue os conselhos dos maus. Mas quem nós iremos seguir? Os conselhos de Deus? Ou os conselhos do homem e da mulher velha que existem em nós? Nós iremos seguir os conselhos de Deus? Ou os conselhos do mundo e do diabo, que dizem, não, faça a sua vontade. Que isso? Deus lhe deu um corpo, usufrua desse corpo o máximo possível, tirando dele o maior número de prazeres possíveis. Não, Deus lhe deu um corpo, o que é bonito é para se mostrar. Você vai seguir quem? Deus, que diz, renuncie à sua vontade e faça a vontade de Deus. Ou os conselhos do mundo que vai dizer, faça a sua vontade, realize os seus sonhos, procure alcançar os seus desejos, realize os seus projetos. Mas será que os meus desejos e os meus projetos estão de acordo com a vontade de Deus? Por quê? Porque os meus sonhos e os meus projetos, por mais que se me apresentem como bons agora, podem ser uma desgraça para mim, agora e para a eternidade. E a vontade de Deus, mesmo que se me apresente exigente, pesada, agora, me dará a felicidade aqui neste mundo e na vida eterna. Que nós iremos neste mundo experimentar a felicidade do Filho, que fez em tudo a vontade do Pai. Não é uma felicidade como aquela que o mundo apresenta, uma felicidade passageira. Mas uma felicidade que verdadeiramente alimenta, realiza o nosso coração. Pois bem, meus irmãos, escolhamos, pois, a vida. Peçamos a Deus essa graça, essa força, para que nós tenhamos, vendo a vontade de Deus, e nós temos fé, nós sabemos em que consiste a vontade de Deus, que nós tenhamos a coragem e a docilidade de abraçar a vontade de Deus. No Evangelho, nós iremos ver que Jesus não apenas apresenta a vontade de Deus como boa, como digna de ser abraçada, mas Jesus, Ele vive a própria vontade de Deus para mostrar a nós que ela é digna de ser abraçada. No Antigo Testamento, Deus mostrava a sua vontade e mostrava como ela era digna de ser abraçada, porque nos conduziria à felicidade. Em Jesus nos apresenta a vontade do Pai, nos mostra como a vontade do Pai é boa e vive a vontade do Pai na sua vida, dando-nos o exemplo. Então Jesus dá um passo a mais. Ele mostra na sua própria vida, abraçando a vontade do Pai nos mínimos pontos. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eis que venho fazer com prazer
a vossa vontade, Senhor. Ele nos dá o exemplo. Veja aqui no evangelho de hoje, Jesus diz, e diz porque ele mesmo isso está vivendo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Ele já estava se renunciando a si mesmo, e isso vai se manifestar plenamente na cruz. Mas Jesus já está nos dando o exemplo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Ponho diante de vós a vida e a morte, a felicidade e a desgraça. Olha aqui. De uma outra maneira, nas palavras de nosso Senhor. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Aí Jesus agora completa. Assim como o Pai, lá no Antigo Testamento, vai dizer, escolhe, pois, a vida e viverás. Jesus vai agora e diz, homem, de que vale ganhar tudo nesse mundo e perder o céu? Meu santo, você vai mesmo apostar suas fichas todas nesse mundo capenga e perder o que eu estou prometendo que vale a pena? É o que ele está dizendo aqui. Com efeito, de que adianta um homem ganhar tudo nesse mundo e perder-se a si mesmo no inferno? Então Jesus diz, tem inteligência, abre essa cabeça. Você tem, é isso mesmo, você vai perder o céu por essas coisas fugazes, passageiras, sem consistência que o mundo apresenta. Mesmo que sejam boas, tá? Mas são fugazes, elas passam. Até as coisas boas deste mundo passam. E se elas não nos apontarem para Deus, são más. Então, tem certeza que você vai renunciar à felicidade para sempre por essas felicidades passageiras que conduzirão você ao inferno para sempre? Porque depois da morte, tudo é para sempre, né? Ou o céu é para sempre, ou o inferno é para sempre. Então Jesus vai e diz, de que adianta um homem ganhar tudo que este mundo pode oferecer e perder o tudo que é Deus, que verdadeiramente importa? Então, meus irmãos, Jesus, ele nos mostra o que nós devemos fazer. Nos mostra que seremos felizes se fizermos a vontade de Deus. E nos mostra na sua própria vida, dando-nos o exemplo. Mas aí vem o último passo, que é a perfeição. Ele nos dá a graça para realizarmos. Ele não diz, por exemplo, se vocês não rezarem, isso que eu estou fazendo vai ser um peso insuportável. Eu estou dizendo, abracem a vontade de Deus. Renuncie aos apelos mundanos. Renuncie aos apelos do homem velho, da mulher velha que existe no seu coração. Não deem ouvidos ao diabo e ao mundo, aos homens perversos que são como palha. Como é que diz aqui o Salmo? Mas bem outra é a sorte dos perversos, daqueles que não colocam sua confiança em Deus. São iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Aí eu digo isso a vocês, vocês escutam. Mas se vocês não rezarem, essa palavra que eu estou, este anúncio que eu lhes faço, não surtirá o efeito devido, mas Deus nos concede a sua graça, para que nós tenhamos forças de fazer o que Ele nos comunica. Deus concede a sua graça, para que nós tenhamos vontade de abraçar a sua vontade. Deus nos concede a sua graça, para que nós encontremos já neste mundo a alegria em abraçar a própria cruz. A oração coleta de hoje diz de uma maneira tão bonita:
Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Inspirai, ó Deus, as nossas ações. Guarde isso, depois pegue a oração coleta de hoje e aprenda de cor, para você várias vezes durante o dia, você repetir: inspirai, ó Deus, as nossas ações. Inspirai, ó Deus, as minhas ações. Inspirai, ó Deus, os meus pensamentos. Inspirai, ó Deus, os meus propósitos. E ajudai-me a realizá-los. E ajudai-me, dai-me a tua graça, Senhor. Dai-me a vossa graça, para que eu faça a vossa vontade. Inspirai-me, para que eu queira as coisas certas. E ajudai-me, para que eu possa realizar essas coisas certas. Inspirai-me, Senhor, nesta quaresma, um bom propósito, um bom direcionamento no meu coração. E ajudai-me, Senhor, a levar até o fim, para que eu seja fiel a estes propósitos, que o Senhor mesmo os inspirou a mim. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Deus opera em nós o querer e o executar. Então peça a Deus. Cada um aqui sabe quais são seus pontos fracos, cada um aqui sabe do que está precisando. E se você está tão atordoado que nem sabe do que precisa, reze. E diga: Senhor, mostrai-me. Eu só tenho esse mal-estar dentro de mim. E não sei do que eu preciso, mas eu sei que eu preciso de uma mudança de vida. Inspirai-me, ó Deus. Inspirai, ó Deus, as minhas ações, os meus pensamentos, os meus propósitos, porque eu nem sei o que é que eu devo querer. E quando o Senhor me der a consciência, dá-me a tua graça, para que eu possa realizar a tua vontade na minha vida. A oração continua, mas só esse trechinho, se você decorasse, já seria maravilhoso. Mas inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Vamos lá. Mais uma oraçãozinha para você decorar e de verdade rezar, suplicando a Deus esta graça, para que nós todos, meus santos, possamos viver esta santa quaresma que se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.